na nossa parede aqui, você tem 3 banners, né? Aqui do meu lado esquerdo, investimento eternal. Do meu lado direito, discernimento espiritual, lá atrás. E relacionamento saudável. Diz ali o Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Esses são os nossos alvos para 2024, né? E eu tenho me proposto, irmãos, no culto da manhã, nas minhas mensagens que Deus tem falado ao meu coração, falar um pouco sobre relacionamento saudável. Sabe que a Bíblia, no Novo Testamento, ela usa várias vezes o termo uns para com os outros. Amai uns aos outros, sede compassivos uns com os outros e por aí afora, né? Então, aparece várias vezes essa ideia de mandamento recíproco, de sermos recíprocos uns para com os outros. E hoje, nessa manhã, não é diferente. Eu quero ainda apontar para o tema sobre relacionamento saudável e falar com os irmãos sobre sujeitando-vos e suportando-vos uns aos outros. Mas nós vamos abrir o texto da palavra de Deus e depois nós vamos orar, tá bom? Eu quero pedir que os irmãos, conforme achem, se coloquem em pé, por favor. Nós faremos essa leitura com reverência à palavra de Deus. Primeiro Efésios 5, 21. E depois Efésios 4, versículo 2. Então 5, 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E Efésios 4, 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que nessa manhã nós possamos aprender mais do Senhor aqui neste culto. Dai-nos a Tua direção por meio do Teu Santo Espírito, que em nós habita, para entendermos a Tua Palavra e para depois também nós colocarmos em prática em nossa família, em nossa igreja, e para que possamos ter, ó Pai, relacionamentos saudáveis. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quando Paulo fala da igreja, uma das metáforas, ou a metáfora principal que Paulo usa para se referir à igreja é corpo. Várias vezes Paulo, falando da igreja, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Inclusive, 1 Coríntios, Paulo fala isso algumas vezes, né? 1 Coríntios 12, 27, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então ele usa essa metáfora, essa comparação, né, predileta de Paulo em falar da igreja, mostrando que a igreja é um corpo, onde tem os seus membros e cada membro coopera em favor desse corpo. Sabe que existem 3 ideias básicas na figura de um corpo, que são aplicadas e que podem ser aplicadas à vida da igreja. Quais são essas ideias básicas, irmãos? Primeira delas, interdependência. Segunda, humildade. E terceira, unidade. Quando nós falamos de interdependência, isso significa que nenhum cristão pode atuar sozinho. Quando nós falamos de humildade, nos traz a ideia de que nenhum cristão deve sentir-se mais importante do que qualquer outro. E quando nós falamos de unidade, significa que cada cristão deve lutar para preservar a unidade do corpo de Cristo. Então, aproveitando a figura do corpo, irmãos, tendo em mente
essa ideia de interdependência, humildade, unidade e tudo mais, Paulo nos dá 2 mandamentos que nós devemos cumprir na igreja. E não só na igreja, devemos cumprir em nossa família, na sociedade que nós estamos inseridos, porque esses mandamentos, eles nos abençoam e abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Esses mandamentos, eles são muito importantes para a igreja, mas também para outras sociedades em que nós vivemos como a família. Então, a ideia que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, já com aplicação, irmãos, é que você precisa conviver bem com as pessoas. Amém? Isso é a igreja. Por mais que nós somos diferentes, nós precisamos conviver bem com as pessoas. E existem 2 atitudes para convivermos bem uns com os outros. E a primeira delas, irmãos, está em um desses versículos que nós lemos, que Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros. Então, se você quiser conviver bem com as pessoas ao seu redor, seja na igreja, seja na família, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. E Paulo diz isso no imperativo, né? Sujeitem-se uns aos outros, ou submetam-se uns aos outros. É um mandamento que ele, ao mesmo tempo que é objetivo, porque Paulo é direto, ele não rodeia, ele diz: sujeitai-vos, como diz uma outra tradução. A nossa tradução aparece sujeitando-vos, mas é a mesma ideia, mas ele é objetivo. Paulo diz sem rodeio: olha, sujeitai-vos uns aos outros, mas também é um mandamento abrangente. Concorda comigo? Porque não envolve só a igreja. Existe uma necessidade de sujeição na igreja, na família, no trabalho, na escola, nos relacionamentos com as pessoas em geral. E é por isso, irmãos, que a Bíblia, ela nos adverte, todos nós, a nos sujeitarmos uns aos outros. Marido, mulher, filhos e pais, empregado e patrão, crentes e pastores, cidadãos e autoridades constituídas. 1 Pedro 5,5, Hebreus 13,17, nos fala sobre essa importância da sujeição, da submissão entre nós. Então, irmãos, o sujeitar-nos uns aos outros significa que cada um de nós considera-se submisso ao outro, ou até mesmo a uma autoridade. Por exemplo, filhos, sujeitem-se aos seus pais. Empregados, sujeitem-se aos seus patrões. Ovelhas, sujeitem-se aos seus pastores. É a sujeição que nós encontramos na palavra de Deus. É a mesma ideia de submissão. E quando há isso, irmãos, o convívio se torna mais fácil. Quando há essa sujeição, a cooperação acontece mais fácil. A instrução acontece mais fácil. Os desejos e os pedidos são cumpridos mais fácil. Porque onde há sujeição, há automaticamente humildade e percepção de que existe sempre alguém melhor ou em uma posição maior que nós mesmos. E isso, irmãos, é bênção. Sujeição no corpo, sujeição na comunidade, na família, é bênção para cada um de nós. Nós aprendemos com a sujeição. Nós nos desenvolvemos sendo sujeitos uns aos outros. Então isso é importante. Hoje eu trabalho com o pastor Rômulo. Então eu entendo que ele é o meu superior. E isso para mim não é um fardo. Isso para mim não é vergonha. Pelo contrário, irmãos, isso para mim é uma bênção. Porque eu consigo escutar, eu consigo entender, eu consigo trabalhar junto. E isso acontece, essa ideia acontece
nas sociedades que nós vivemos. É preciso sujeição, por isso que Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Agora, não confunda submissão com obediência. São duas coisas diferentes. Enquanto a obediência, ela pode ser exigida, né? Eu preciso exigir, uma pessoa que quer que a outra obedeça, ela exige. Agora, a submissão ou a sujeição, de acordo com Paulo em 1 Coríntios 13:5, ela acontece de forma espontânea. Eu entendo que eu sou sujeito e espontaneamente eu sigo essa sujeição. Então é uma expressão, queridos, de amor e que não procura os seus interesses. É uma atitude, irmãos, a sujeição é uma atitude interna de espírito. Não é uma mera obediência externa, mas é algo que acontece no nosso interior, que é dinamizado, que é trabalhado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E ser sujeito, Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros, é uma demonstração, irmãos, de espiritualidade de uma pessoa. É uma demonstração de desenvolvimento espiritual. É uma demonstração de piedade, né, na vida cristã. Então, é possível obedecer sem, contudo, ser submisso. Concorda comigo? Você pode me obedecer, mas não ser submisso a mim. Foi o caso do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele obedeceu o pai, mas ele não era submisso ao pai. Porque ele até concordou com o pai em algumas situações dentro do lar, até na volta do filho, quando voltou para casa, mas ele não foi submisso, porque ele não conseguiu entender, não queria se sujeitar àquilo que estava sendo imposto. Quando há a sujeição, tudo isso, irmãos, acontece. Efésios 5:21, abra comigo a sua Bíblia. Efésios 5:21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Mais uma vez aqui, irmãos, Paulo, ele repete a mesma palavra do versículo anterior que nós lemos. Então, submissão para com os irmãos é um indício de que o cristão está cheio do Espírito Santo. Submissão, ela é oferecida quando nós tememos ao Senhor. Quando há temor a Deus, existe submissão. Efésios 5:22, quando nós lemos aqui o final do versículo, diz assim: como ao Senhor. Então, mas tem a primeira parte, né? Vós, mulheres, sujeitando-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, essa expressão, como ao Senhor, irmãos, como ao Senhor, indica o propósito da nossa sujeição. Então, quando você é sujeito a alguém, você faz isso com o propósito de quê? De agradar a Deus. As mulheres, quando são submissas e sujeitas aos seus maridos, elas fazem isso com o propósito de agradar a Deus. Nós, quando somos submissos a uma autoridade, a uma pessoa que está acima de nós, uns para com os outros, nós fazemos isso pensando no Senhor. Então, a submissão, irmãos, a qualquer pessoa sempre deverá ser governada pela nossa submissão a Deus. Então, a submissão a Deus, ela demonstra se somos ou não submissos a uma outra pessoa. Então, parte do Senhor, e isso reflete em nossas vidas para com os nossos relacionamentos. Então, quando tivermos esse proceder na igreja, irmãos, e na família, nós seremos abençoados.
Então, quando Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros, Paulo sabe da importância dessa sujeição na igreja, entre os irmãos e também na nossa família e na sociedade em que nós vivemos. Quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós temos tudo para que o nosso relacionamento, irmão, seja um relacionamento saudável. Quando não há essa humildade, quando não há essa percepção, existe ou existirá pelo menos uma dificuldade muito grande nos nossos relacionamentos. Então, a ideia para nós aqui é que você, nós precisamos conviver bem com as pessoas. Isso não é muito fácil, concorda comigo? Conviver bem não é fácil, mas é necessário e é preciso. Segundo lugar, segunda atitude, além de sujeitai-vos uns aos outros, ou sujeitando-vos uns aos outros, é aquela que está ali, suportando-vos uns aos outros. Eu lembro que tinha uma irmã que nós pastoreávamos lá em Santa Catarina, e ela dizia que o suportar uns aos outros significava, você vê que o irmão está, por exemplo, fazendo uma mudança de casa e carregando os seus móveis, o suportar significa que você tem que ir lá ajudar o irmão a encher o caminhão com os móveis. E ela dizia que o suportar significava que você até precisava carregar um irmão no colo, fazer força para suportar aquele irmão. Tudo isso está certo, você tem que ir lá ajudar o irmão, fazer a mudança assim, carregar no colo se for preciso, mas o suportar aí em Efésios não, é outro tipo de suporte. Eu não sei por que ela falava isso, mas talvez porque ela queria fugir dessa responsabilidade. Então ela dava esse embromeixo aí no versículo. Mas o suportar uns aos outros aqui, irmãos, tem uma conotação totalmente diferente. A gente vai ver isso aqui. E esse suporte, que não é o suporte como a irmã lá dizia, precisa acontecer também na igreja e precisa acontecer na família. Pessoas que se reúnem espiritualmente pelo Senhor da igreja precisam suportar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, a sua família é uma constituição, uma sociedade dada por Deus, formada por Deus. Então, ali, você precisa suportar a sua esposa. Não é carregar no colo, até você pode carregar no colo, mas não é esse suporte. Você precisa suportar o seu esposo, suportar os seus filhos. Os filhos precisam suportar os pais, que às vezes também erram. Na primeira igreja, a igreja lá de Jerusalém, igreja primitiva, pessoas estavam vivendo lado a lado naquela igreja. E pessoas das mais diversas etnias, das mais diversas camadas sociais, elas tinham diversas opiniões diferentes, tinham maneiras diferentes de fazerem as coisas. Além disso, irmãos, lá na igreja primitiva, no mesmo grupo, havia pessoas distintas em níveis de maturidade, uns eram mais maduros do que os outros, pessoas distintas em níveis de fé, uns tinham a fé mais desenvolvida do que a dos outros. E quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós percebemos que certos cristãos demoravam para aplicar os princípios da cruz de Cristo na sua vida. Haja vista a igreja de Corinto, quando nós a estudamos. Quando nós lemos e meditamos sobre as igrejas do Novo Testamento, nós percebemos, irmãos, a dificuldade que as pessoas tinham de abandonar o velho homem e se revestirem do novo homem em Cristo. Nós vimos que nas igrejas existiam pessoas de mais conhecimento e de menos conhecimento. Nós vemos que naquelas igrejas existiam as pessoas que criticavam e aquelas que diziam não critiquem. Nós vemos que naquelas igrejas havia aqueles irmãos que eram briguentos, brigavam por tudo e que até criavam divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, o outro pastor é melhor do que esse, e por aí afora. Hábitos diferentes, cacoetes, que irritavam os mais sensíveis. Enfim, irmãos, as igrejas e famílias
são compostas de cristãos que, apesar de terem crido em Cristo, ainda eram imperfeitos. E as igrejas hoje também são compostas de cristãos que, apesar de crermos em Cristo, somos imperfeitos. Foi para esses irmãos que Paulo ordenou assim: irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, usem a paciência, né? Sejam tolerantes. Foi para esses irmãos que Paulo disse assim: irmãos, suportem uns aos outros. Nenhum deles era perfeito, todos precisavam colocar-se mais e mais sobre o controle do Espírito Santo. Quando Paulo escreve em Gálatas sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, Paulo fala sobre a paciência, Paulo fala sobre o domínio próprio, que são atitudes, ou é fruto do Espírito, partes, né, do fruto do Espírito, que nos ajudam a suportar uns aos outros. Então você precisa desenvolver a sua paciência e precisa desenvolver o seu domínio próprio. Então, nas igrejas hoje em dia, irmãos, poucas diferenças existem quanto a essa questão do relacionamento, como existia naquela igreja lá. Somos parecidos, pessoas que vivem numa comunidade, cada um de nós com os nossos cacoetes, com as nossas vontades, com os nossos hábitos, com a nossa forma de agir. Uns são mais sensíveis do que os outros, outro é mais briguento do que o outro, outro irrita o outro mais do que eu costumo irritar, enfim. Nós não deixamos, irmãos, de sermos falhos e humanos. Você concorda comigo? Isso vai acontecer um dia, mas só no céu. Enquanto nós estivermos aqui, essas características todas farão parte das nossas vidas. E é nesse contexto aqui, irmãos, que Paulo diz assim: suporte um ao outro. Ô Lucas, você precisa me suportar, infelizmente, meu irmão, com minha careca, não sei se você gosta, você precisa me suportar, você precisa me suportar com o meu jeito. Jailson também, eu preciso te suportar, irmão. Não importa o que você pensa, o que você é, nós somos uma comunidade, eu preciso te suportar, para nós nos relacionarmos bem. A gente precisa passar a régua em cima de certas atitudes. Esse é o suporte. Quando você olha para aquele irmão e para aquela irmã, você diz assim: olha, irmão, você tem o seu jeito, mas nós precisamos ser unidos. Uniformidade é difícil acontecer, mas unidade pode acontecer. E a unidade acontece quando nós suportamos um ao outro. Um ao outro. Sabe que na família carnal, agora, na minha família, nós somos ligados pelo nascimento de mãe, de pai, né? Minha irmã está lá em São Sebastião do Paraíso. O que me liga a ela? É o nascimento da mesma barriga, da mesma mãe, partir do mesmo pai. Nós temos nossas características físicas, fisiológicas e tudo mais. Então, na família, irmãos são ligados pelo nascimento. Não é diferente na família de Deus. Nós somos ligados pelo novo nascimento. Então, é o novo nascimento em Cristo que determina o suporte de uns para com os outros. Somos regenerados. Então, essa regeneração é o que me leva a suportar o meu irmão em Cristo. E aí você pergunta assim: pastor, por que nós temos que suportar, conviver todos os dias com pessoas tão difíceis assim? Que às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço, dar uma torcida, igual você faz com frango, né? Pegar no pescoço e dar uma esticada, né? Por que eu tenho que viver com esse tipo de pessoa? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas convertidas a Deus continuam sendo pessoas imperfeitas. A perfeição é só no céu. Aqui, nosso relacionamento sempre será com pessoas imperfeitas. Entenda isso.
né? A perspectiva que nós temos que criar das pessoas é uma perspectiva a partir de Cristo, do céu. Olhar para as pessoas da forma que Deus olha para elas. Essa deve ser a nossa mesma visão. Por isso, você precisa aprender a suportar o irmão na igreja, a suportar o pai, que às vezes falha, o irmão que às vezes falha, que tem o seu jeito, suportar a mãe, suportar os filhos. E esse mandamento aqui, irmãos, de suportar uns aos outros, encontra-se 2 vezes no Novo Testamento. Efésios 4, 1 a 3, e Colossenses 3, de 12 a 14. E é interessante que em Colossenses 3, de 12 a 14, Paulo destaca algumas questões importantes aqui, algumas palavras importantes. Antes de suportar, ou do mandamento de suportar, Colossenses 3, 12 a 14, Paulo usa algumas palavras, né, interessantes. Deixa eu abrir aqui, Colossenses. Consegue colocar aí para nós? Para todos nós lermos juntos, já está lá, Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim, irmãos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, note essas palavras, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí no versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Só até aí tá bom. Mas você percebe, irmãos, que quando Paulo diz suportando-vos aos outros, ele usa outras palavras ligadas a esse suportar-vos, que é misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. E a pergunta é, por que Paulo usa essas palavras e depois ele diz suportando-vos uns aos outros? Sabe por quê, irmãos? Porque se você não for misericordioso, se você não for bondoso, se você não for humilde, se você não for manso, se você não for paciente, dificilmente você conseguirá suportar o seu irmão. Então são qualidades que precisam se desenvolver juntamente com a ideia do suportai-vos. Suportar uns aos outros, irmãos, significa ser paciente com as fraquezas do irmão. Na igreja, pai, mãe, irmãos e filhos. Suportar uns aos outros significa dizer que nós vamos aguentar, tolerar generosamente. Tolerar o que, pastor? Tolerar as atitudes, tolerar as ações desagradáveis, tolerar quando o irmão te ofende, palavras ofensivas. Suportar uns aos outros é uma maneira de nós preservarmos a unidade do espírito e a paz entre irmãos e familiares. Quando há esse suporte, irmãos, esse aguentar, essa paciência com o outro, existe relacionamento saudável, existe edificação mútua, existirá unidade na igreja. É difícil suportar, irmãos? O que você acha? Sim ou não? É por isso que suportar é um ato de amor. É um ato de amor. Sabe por que Jesus suportou na cruz todo o nosso pecado? Todos os nossos erros, defeitos, tudo que nós fizemos contra ele em Adão. Sabe por que ele suportou na cruz? João 3,16 responde. Porque Deus enviou seu único filho ao mundo para morrer para todo aquele que nele crê, mas por amor. Sabe por quê? Deus nos suportou e nos suporta ainda? Porque João diz que Deus é amor. Então, sem amor,
você terá uma dificuldade muito grande de suportar. Suportar, irmão, é perdoar. É uma outra questão mais difícil, né? Suportar é perdoar. Você perdoa o erro do irmão, você perdoa o jeito que ele age, né? Então isso é suportar. Qual que foi a minha afirmação logo no início desse sermão? Eu quero terminar com ela também. É que você precisa conviver bem com as pessoas. Você precisa conviver bem com as pessoas. E aqui nós vimos duas atitudes para você conviver bem com elas. Comigo, com o outro próximo. Quais são? Primeira atitude foi sujeitando uns aos outros. A segunda foi suportando-vos uns aos outros. Agora, irmãos, eu quero convidar você, e a gente vai encerrar o culto daqui a pouco, com um apelo para você vir aqui à frente e nós orarmos juntos sobre isso. Porque eu sei que esse é um desafio, é uma batalha muito grande para cada um de nós, né? Suportar, sujeitar. Mas eu quero, antes de encerrar a mensagem, convidar você a fazer um exame interno da sua vida. Olhar para você mesmo, né? E fazer essa pergunta: será que eu tenho dificuldade de aceitar e conviver com as pessoas de minha família ou da minha igreja? Se eu tenho essa dificuldade, você deve pensar sobre isso. Por que eu tenho? E se você tem dificuldade de abrir mão de você mesmo, você vai ter essa dificuldade mesmo, né? Mas uma resposta para essa sua pergunta, para essa sua reflexão: sim, pastor, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que você deve pensar no que eu coloquei ali naquele outro slide. Lembre-se, Deus tem suportado você com paciência impressionante. Tem ou não tem? Então, se Deus tem suportado você com uma paciência incrível, nós temos que suportar os outros, assim como Deus também nos suporta. Pensa nisso. Nós vamos orar para nós encerrarmos. Baixe sua cabeça.